Queridos, então eu fiz questão de ler a partir do versículo 20, porque ele cita ali Estevão, né? Ele cita ali a morte de um desses mártires, né? Que foi apedrejado até a morte, porque estava ali pregando a palavra de Deus. E veio essa ira, subiu uma ira no coração, né? Desses judeus, né? Desses irmãos, né? Lembrando que esses judeus eram irmãos, né? Eram gente que vivia debaixo da lei de Moisés, né? Mas que como eles não tinham, e aí presta atenção assim nisso que a gente vai conversar aqui, porque eles eram até então irmãos, mas eles não migraram da lei para a graça. Então eles não migraram de uma antiga aliança para a nova aliança. Então isso é muito importante a gente entender, porque a gente tem muita gente assim que até se converte, até começa a andar com a gente, mas que não migra para um patamar de responsabilidade, para um patamar de amor, para um patamar da graça, né? E como nós estudamos também no domingo pela manhã, a gente compreende também as limitações, né? Lembra? Um Deus ilimitado que impõe limites para a gente, né? Então, nesse momento aqui, o Paulo pega e diz, olha, e eu era essa testemunha ali, eu que ficava ali segurando ali a capa das pessoas que iam apedrejar Estevão até a morte, né? Porque Estevão estava ali pregando sobre Jesus, pregando sobre a ressurreição, estava pregando. Então, o que chocava muito é essa relação de ressurreição, essa relação de expansão. Tanto é que até então, até esse momento aqui, até o versículo 20, os judeus estão escutando ali tranquilamente o que está sendo dito. Está trazendo ali todo o testemunho dele, está dizendo como é que foi, está contando, está todo mundo ouvindo ali, está tudo certo, não há problema nenhum, até então. Agora, quando que o coração deles fica inflamado, fica incendiado? Quando ele, no versículo 21, diz que o que Jesus falou para ele, nesse tempo que ele teve essa experiência, foi para ele ir, porque ele ia ser enviado para longe aos gentios. Meus irmãos, isso aqui era muito sério, muito grave. Então, tu imagina o nível de impedimento para compreender, impedimento da fé, uma fé que não tinha, em nome de Jesus, uma fé que não tinha migrado para o amor. Uma fé, então aqui não era, o problema não era ausência de fé. O ponto dos judeus é que essa fé ela não amadureceu, ela não maturou, ela não avançou, ela não ultrapassou um limite que teria que ser ultrapassado para que houvesse uma compreensão do plano de salvação. Então, nesse momento aqui, eles ouvem isso a respeito que agora, porque os gentios eles eram demonizados pelos judeus. Eram os pagãos, né? Isso aí tudo eles tinham aprendido isso pela própria lei. Eles tinham aprendido isso. Olha, os estrangeiros não mistura os filhos de vocês, as mulheres de vocês, os estrangeiros, não mistura. Vocês são especiais, vocês são o meu povo. Lá no livro de Segunda Crônicas, né, tem um dito ali que é muito conhecido nosso, para quem tem mais familiaridade assim, com as escrituras, que é quando ali o templo está sendo consagrado ali, no tempo do rei Salomão, e que Deus diz, Deus enche, né, aquele templo da graça, é esse mesmo templo que eles estão ali. Ele está agora sendo retirado dali, no caso, para ir para a Fortaleza de Antônio, para ser protegido, ele para na escadaria para poder dar esse discurso. E Salomão, ele relata essa situação que aconteceu, quando Deus diz, olha, se o meu povo, quando eu
enviar os gafanhotos para consumir todas as plantações, quando eu enviar a peste para que haja doenças, quando eu cessar a chuva do céu, quando fechar o céu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, então eles estavam acostumados a ser chamados de povo de Deus, de povo escolhido. Eles eram um povo diferente do resto do mundo. Isso sempre foi assim. Só que foi anunciado pelos profetas que viria o Messias e que isso iria se expandir, se ampliar. E que chegaria essa mensagem de salvação, que era naquele momento para um povo, isso iria ser para todo mundo, para toda a terra. Só que isso era inconcebível para os judeus. Não tinha como os judeus aceitar isso, era muito duro aceitar essa realidade. Porque parece que Deus mudou de ideia, né? Na cabeça de alguém ali. Mas não, ele não tinha mudado de ideia, ele vinha anunciando isso, essas verdades, ele vinha anunciando isso, só que é como que houvesse um impedimento de compreensão. E aí, naquele momento, quando ele fala isso, aí o pessoal se revolta, aí começa de novo uma gritaria, aí começa aquele mesmo espírito, irmãos, que é um espírito que move o ambiente. Nós precisamos aprender a discernir pelo Espírito de Deus o espírito que está naquele ambiente. Se é o espírito de Cristo ou se é o espírito de anticristo. Se é um espírito profético de Deus ou se é um espírito de uma falsa profecia. Se é o espírito da verdade ou se é o espírito do erro. Nós precisamos aprender a discernir isso. Nesse momento, essa gritaria é uma gritaria. Ali tem alguém com o áudio aberto. Ali. Fechou? Nesse momento aí que há essa gritaria, é a mesma gritaria, o mesmo furor no coração, no espírito, que aconteceu alguns anos antes, na morte de Jesus. Todo mundo gritava, não, crucifica ele, crucifica ele. Parece que vem um nível, né, a partir desse impedimento de encontrar essas verdades, parece que vem um nível de desapontamento, de frustração, de raiva, de ira, que a gente é capaz de matar as pessoas. Nesse momento aqui é morte mesmo, de morte matada, morte morrida. Mas hoje pode ser só uma raiva muito grande de alguém, um desapontamento, um sentimento de ter sido injustiçado, ofendido, e de tu eliminar uma pessoa da tua vida. É o mesmo furor. E aí, quando tu junta com outras pessoas, assim, que também ecoam esse mesmo sentimento, aí acontece isso que estava acontecendo aqui, com outra aparência, né? Com outra proporcionalidade, com outro tipo, às vezes, de linguagem, mas é o mesmo espírito que está nesse ambiente aqui. Então, nesse momento aqui, diz que, e aí, por isso que eu li ali a questão de Estevão, porque quando eles começam, né, mata ele, mata ele, mata ele, né, porque eles não aguentam, né, na interpretação deles, aquilo é uma heresia que está sendo dita, uma ofensa ali ao povo judeu, uma ofensa a Deus, eles achavam que Deus estava sendo ofendido por aquilo. Na verdade, era o próprio Deus que estava estabelecendo aquilo. Então, olha como é delicado e como a gente pode se enganar nas nossas interpretações. E se nós nos enganarmos nas nossas interpretações, nós também vamos ter falas equivocadas e também vai terminar em decisões que também não vão ser as adequadas. Então, eles começam, mata, e começa de novo. E aí começa já, quando diz ali, por isso que eu li Estevão, né?
que eles gritavam, que jogavam suas capas, né? Tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar, é a mesma coisa que aconteceu com Estevão. Porque aqui muito provavelmente eles estavam dispostos ali a apedrejar Paulo, que ali todo mundo tirava as suas roupas e jogava, e no caso, essas capas que eram tiradas, no caso de Estevão, ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o próprio apóstolo Paulo, que agora ele era o alvo. Assim como Jesus um dia foi o alvo, assim como Estevão um dia foi o alvo, agora ele era o alvo. Depois outros foram o alvo e um dia vai ser nós o alvo. Isso que a gente tem que aprender, apesar de ser difícil, né? Por nosso sentimento, mas é uma verdade absoluta, que não se pode questionar. Então, nesse momento aqui, começaram aqui a ventilar mesmo morte, né? E aí, nesse momento, o próprio comandante Cláudio Lísias, é importante esse nome, tu anotar esse nome, para tu entender agora o que significa um pouco a vida desse comandante. Né? Que ele é um comandante ali de tropas, né? De romanos. Então, ele agora, esse comandante, ele pega e pega aquele homem e recolhe ele na, nesse ambiente da fortaleza para que ele fosse açoitado, porque o que ele queria, na verdade, era entender, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Que ele era um homem que era um gentil, ele não tinha o conhecimento judaico, ele não entendia, para ele não tinha sentido, por que esses homens estão com tanta raiva dele? O que é essa raiva de morte? O que tem nessa lei deles aí que eles estão desse jeito? Ele não compreendia, mas aí, como havia ali um poder político nos judeus, né? Como a gente já viu anteriormente, aí ele pega, recolhe aquele homem ali, aquele réu, aquele homem ali que está sendo acusado pelos judeus, e ele recolhe e diz que agora ele vai açoitar ele, interrogando para ele saber por que estavam fazendo isso. Então, amarra ele com correias, né? E, e vão agora fazer um interrogatório ali, uma crueldade ali com ele. E aí é onde Paulo pega e se posiciona. E aí eu creio que hoje não, na verdade, nesses dias, né, que a gente vai estudar esse texto, esses episódios aqui, é um momento agora que ele para e ele agora exige, ele brada por um direito que ele tem. E aí que a gente tem que entender bem as coisas, né? Que é o que nós conversamos também no domingo pela manhã, quem estava ali, que a gente tem que entender ali a tênue que a gente anda, né? Para a gente poder ter as interpretações, porque nesse momento aqui ele exige um direito que ele tem, que é o direito de ele ser um cidadão romano, né? Não se sabia, né? Porque lá no início ele fala em grego, depois ele fala em aramaico, que era a língua ali, né, vigente ali naquela sociedade, falou que era o hebraico aqui, lembra disso? E agora ele diz que é um cidadão romano. E aí, quando ele diz que é um cidadão romano, aí agora para tudo. E aí ele fala para o centurião, que é o que estava diretamente ligado com ele ali, né, botando as cadeias nele, que ia ali submeter eles, a submeter ele àqueles açoites. Era terrível aqueles açoites. Esses açoites, eles era feito com cordas de couro grossas, e ali se botava na ponta dessas várias cordas, se botava caco de vidro, se botava ferro, se botava dente de animais, de javalis, colocava na ponta, se fazia aquele artefato ali de, de massacre ali, de sofrimento, né? E aí açoitava, aí tirava a roupa, a parte de cima da túnica, né?
e aí machucava ali as costas, né? Esses artefatos aí, pontiagudos e sólidos, eles cravavam na pele da pessoa e arrastava aquilo ali, abria sulcos na pele desse homem, né, que estava sendo ali açoitado ali, estava sendo cumprindo uma sentença ali. Então era um sofrimento muito grande. E aí agora Paulo pega e diz, olha, não, mas só um pouquinho, vocês podem fazer isso, já que eu sou um cidadão romano, vocês podem fazer, porque ele viu toda a preparação, né? E aí, naquele momento que ele exige isso, que ele fala isso, vocês podem fazer isso, faz uma pergunta, esse centurião corre, vai lá no Cláudio Lísias e diz, olha, esse rapaz ele está dizendo que é o cidadão romano. E aquilo ali aí dá uma outra movimentação. Então, o que eu quero entender, assim, irmãos, com vocês, é como que, porque a gente sempre fala, né, que o que é iniquidade? Que a iniquidade é a exigência de direitos, né? Então, a gente sempre diz que a gente não exige direitos, né? Agora, a gente não exige direitos para se defender. Agora, a exigência de um direito que Paulo tinha adquirido, ele entendia que aquilo era para um propósito. Entendia que era um motivo que ia dar vazão para a voz dele. Então, ele diz, eu sou, sabe que eu uso muito isso, né? Eu estava me lembrando de exemplos, né, para a gente entender, para tu entender também um direito porque tu adquiriu direitos, né? Antes de falar essa minha história, eu quero trazer para vocês aqui como que se adquiria essa cidadania romana. Como é que a gente adquiria isso, né? Por que o Cláudio Lísias ele ficou tão impressionado com aquilo ali, né? Até que ele pergunta de novo, né? Ele ouve ali o centurião e aí ele vai lá e pergunta de novo. Ele Paulo diz que é, e aí ele diz assim, mas eu tive que gastar muito dinheiro. O mandante está falando, né? Bom, mas eu tive que gastar muito dinheiro para adquirir essa cidadania. Então, como é que se adquiria essa cidadania? Anota aí. As maneiras que se adquiria a cidadania romana, que a gente agora que voltou dos Estados Unidos ali, isso é muito comum lá, né? O pessoal faz qualquer coisa lá para ter o green card, para ter. É loucura o que eles fazem lá, irmão. Uma outra hora eu vou conversar com vocês a respeito disso, que é interessante. É inacreditável o que as pessoas são capazes de fazer para adquirir a cidadania. Sabe que tem lá, nos Estados Unidos, tem um grupo, tipo o Alcoólicos Anônimos, né? Um grupo de drogados, assim, que é de gente, eu não me lembro o nome, que é de gente que não conseguiu o green card, que aplicou e teve negado o green card. Então, eles entram num estado emocional de desespero pela frustração que eles acabam tendo que ser tratados como se fosse um drogado. Então, tem um grupo que daí se reúne ali para dizer que cada um conta sua história. Ah, eu apliquei de tal forma, não deu. Aí vão se consolando, assim, né? Os testemunhos ali. Porque todo mundo quer ter essa cidadania, né? E em Roma, nessa época, era a mesma coisa, porque era também o império proeminente daquele mundo antigo. Então, como que se adquiria? Então, tu adquiria com serviços prestados a Roma. Então, escreve aí. Tu adquiria com serviços relevantes prestados a Roma. Então, se alguém lá prestasse o serviço, o Estado, né, o governo, que fosse relevante, tu adquiria essa cidadania romana. Tu adquiria também, se tu fosse um escravo e que tu conseguisse adquirir um vulto de dinheiro que tu podia comprar a tua própria emancipação e adquirir também a cidadania. Então, como escravo, tu podia comprar a própria emancipação, o que também dava o direito de cidadão romano.
E podia ser também, obviamente, né, o nascimento, que esse era o motivo mais nobre, né? E também tinha, a partir do imperador Cláudio, esse é o quarto ponto, esse é o ponto importante aqui, como é que se adquiria? Ah, o Cláudio, esse imperador, ele abriu uma possibilidade de que quem quisesse comprar, então tinha um vulto de dinheiro muito grande para tu comprar essa cidadania. Aí já envolvia suborno, aí já envolvia propina, aí já envolvia aí uma ilicitude, algo não lícito, né? Mas que esse imperador, no auge do seu poder, ele estabeleceu essa condição, que é onde se enquadra o comandante. Por isso que ele disse, eu paguei muito dinheiro. E por isso porque quem pagava muito dinheiro também pegava o nome do imperador, porque o imperador queria ser, ele fazia isso, ele abriu essa brecha na lei, por isso que o nome dele é Cláudio Lísias. Amém? Deu para entender o movimento? Então, naquele egocentrismo dele, né, ele abriu um caminho e aonde esse Cláudio teve um investimento muito grande ali para conseguir essa cidadania. Por isso que ele diz, eu paguei muito dinheiro. E aí o Paulo diz, eu tenho de nascença, eu nasci, porque esse era a maneira nobre, era a maneira digna, né, de tu ter a cidadania romana. Porque daí o cidadão romano, ele tinha muitos direitos, ele tinha muitas vantagens, ele tinha muitos benefícios sobretudo tributários, que os tributos eram altíssimos, né? O Império Romano era muito cruel ao nível tributário. Então, esse cidadão romano tinha, dentre esses, muitos outros benefícios. Por exemplo, quando Jesus diz, né? Se te convidarem para caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Um dos direitos que o cidadão romano tinha era pegar um estrangeiro, um escravo que estava debaixo daquele domínio e obrigar ele a carregar alguma coisa para a gente. Então, eu, como cidadão romano, se eu tivesse muita coisa pesada ali, queria carregar, então eu pegava ali um estrangeiro e dizia, olha, carrega para mim. Até 1 milha, ele era obrigado a carregar para o cidadão romano. Por isso que Jesus diz, se te obrigarem uma, vai 2. Então, o cidadão do céu tem força para isso. Essa lei aí parece que é cruel, mas está debaixo da minha lei, que é a lei do amor, né? Então, foi a maneira que ele. E aí eu me lembrei, para a gente pensar na prática, né, os direitos que a gente adquire, porque, lembrem, né? E aí eu entendo que você tem que escrever também. Os direitos, para a gente exigir um direito, esse direito tem que dar voz para a gente. E voz para nos expormos. Aí eu acho que é a grande diferença. Para não ser iniquidade. Porque senão a gente vai dizer, não, mas até Paulo exigiu os direitos, como é que o senhor prega que é senso de direito, né? Iniquidade. É porque quando tu exige um direito de forma legítima, é para tu falar e correr riscos de ser mal interpretado, machucado, preso, mal entendido, mas é para se expor. Então, ele exige aquilo ali porque ele vai se. E a gente vai ver isso. A gente vai ver porque, na verdade, o que Deus queria era levar ele até Roma para falar. Então, ele exige, ele entende no espírito que ele tem que exigir esse direito. Então, a exigência de benefício ela era falsa, porque não era benefício, era risco. Então, aí eu, por exemplo, aí eu fiquei pensando, né, nos direitos que a gente tem assim.
Um direito que eu tenho, que me dá voz para mim correr risco, é eu ter jogado futebol, é eu ter jogado no Inter, é eu ter sido reserva do Tafarel, sobretudo, né? Que é uma coisa que todo mundo fala, né? Que para mim é uma baita vergonha, né? Se reserva, o cara se reserva. Então, mas é um direito que me dá, porque parece que isso me dá voz. Eu percebo que tem gente. A gente estava ontem, né, Samuel? Uhum. Estava ontem ali, e quando o Everton citou para o senhor ali, que eu tinha sido. Que as pessoas falam, né? Não é eu que digo, né? Eu não vou dizer, né? Reserva da Farel, mas as pessoas falam, né? E aí, quando falou, o rapaz mudou completamente. E parece, no meu entender, que ali ele me deu possibilidade de voz. Eu consegui falar algumas coisas ali para ele, por causa desse direito, digamos assim, né? Então, são coisas que tu vai perceber que Deus te deu na tua caminhada para tu exigir em algum momento, ou para tu exigir no sentido de observar em algum momento e intencionalmente aí tu entrar falando e correndo risco, né? De ser mal interpretado, de ser, enfim. Então, eu me lembrei desse direito que eu ganhei porque eu joguei futebol, né? Porque eu joguei no Inter, porque eu fui reserva do Tafarel. Então, os mistérios de Deus, assim, os direitos que a gente tem, né? Na nossa vida. E aí isso acontece, deixa eu ver se dá para a gente avançar um pouquinho. Dá para avançar um pouquinho, sim. E aí, nesse momento que ele disse, ele disse que o Cláudio ficou com medo disso aí, porque eles não podiam açoitar e fazer o que eles estavam fazendo com o cidadão romano. Aí, o que ele faz? Qual é a estratégia que ele faz? Aí nós vamos entrar um pouquinho mais aqui. Diz que imediatamente ele fica com medo e manda soltar ele, né? Ele tinha amarrado ele, agora manda soltar ele. Aí no versículo 30, acompanha comigo agora. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, porque ele queria, esse comandante, ele tinha que julgar aquela causa ali. Só que ele não estava conseguindo entender a motivação daquele ódio todo, porque não dá para entender. Isso é algo que está dentro ali das pessoas, está, né? Dentro dos judeus ali e que está ligado com a lei e que eles não compreendem. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem, né? As pessoas dizem, mas como é que esses crentes estão brigando na internet? Ah, que feio esses crentes discutindo. Vocês já ouviram isso? Quem sabe até a gente já falou isso, né? Ah, mas está muito feio, porque esses crentes ficam discutindo, mas é natural isso aqui. Porque para os romanos eram tudo crente ali. Só que para quem estava dentro, sabia que ali havia gente que tinha um entendimento e gente que tinha outro entendimento. Os romanos demoraram para entender isso. Eles englobavam tudo, para eles eram tudo judeu. Até então, né? Depois, ali, perto do ano 66, anos 70, aí eles começam a entender. E aí começa a ficar a perseguição diretamente para os cristãos. E não mais para os judeus. Mas a perseguição dos judeus vem num outro momento, que vocês já sabem também o que aconteceu, né? Na Segunda Guerra. Então, diz que ele queria saber o motivo daquilo ali, ele queria entender. Diz que o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou diante deles o Paulo. Então, agora, ele tira agora do fórum, da instância romana, que ele tinha pego ele tira, porque daí agora Paulo exige, ele diz, olha, eu sou cidadão romano, tu pode fazer esse tipo de coisa? Pode me machucar desse jeito? Aí ele pensa, não, eu não posso fazer isso, então eu vou entregar para os próprios judeus agora, para o tribunal, para a instância máxima jurídica teológica judaica, que é o Sinédrio, que era ali 70 pessoas mais o sumo sacerdote.
para que eles julguem, porque o Cláudio queria entender o que está acontecendo. Cláudio Lísias. Diz que ele manda, e aí manda trazer e apresenta Paulo. Aí no capítulo 23, olha o que diz aqui no capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com consciência limpa diante de Deus. E aqui eu quero parar aqui, para nós continuar depois, porque não dá para apressar. Essa próxima parte aqui é muito importante. Eu preciso de mais tempo. Essa é a próxima aula, a próxima parte, que é muito importante. Mas eu quero, quando ele vai para o sinédrio, que agora ele vai para o ambiente da igreja. Então, agora é o ambiente da igreja, agora que Roma, comandante, entrega, porque ele reconhece também que ele tem uma instância de autoridade ali no Sinédrio, e agora vocês julguem isso aí, então. E aí diz que quando ele é entregue ali, está ali diante daqueles homens ali, daqueles homens importantes ali, né? Ali eram homens muito importantes, e eram ali, essencialmente, fariseus e saduceus. E aí diz que Paulo ali, e aqui o que me chama a atenção e que eu quero que te chame a atenção, é quando ele diz assim, ó, Paulo fixando os olhos no sinédrio. Irmãos, é importante a gente fixar os nossos olhos no ambiente. Ele não diz, ele fixou os olhos dele no sumo sacerdote. Ele fixou os olhos dele nos seus irmãos fariseus, porque ele era um fariseu. Ele fixou os olhos dele nos que estavam na... Não, ele fixou no sinédrio, ele fixou no ambiente. Irmãos, os nossos olhos é um olhar do ambiente, para mapear o ambiente espiritualmente e para saber como que a gente se comporta naquele ambiente, como é que a gente traz a nossa voz naquele ambiente. Fixando os olhos no sinédrio. Fixou no ambiente, na autoridade que tinha ali naquele ambiente, numa instituição de julgamento. Ele fixou os olhos dele no sinédrio. Antes de mencionar qualquer palavra, ele olhou, ele observou. Meus irmãos, antes de mencionar qualquer palavra, não menciona palavras precipitadas. Fixa os teus olhos no ambiente, leia o ambiente espiritualmente, ora a Deus. Bota os olhos nesse ambiente aqui, ora a Deus e diz, Senhor, aonde eu estou? Que lugar é esse? Que espírito está aqui? Como é que eu me comporto? O que eu falo? Preciso ser responsável nesse ambiente aqui. Eu falo, eu calo, eu saio, eu fico. Qual que é a minha argumentação aqui? Fixando os nossos olhos no sinédrio, fixando os nossos olhos no ambiente. Para ler o ambiente. Deus ele vai nos colocar num ambiente onde a nossa voz ela vai ser ouvida por um ambiente espiritual. Aí é onde aquilo que está em nós vai ser maior do que o que está naquele ambiente. Vai haver uma prevalência da voz do Espírito que fala através de nós naquele ambiente. Porque sempre vão nos entregar num ambiente. Quando nos entregarem, vão nos entregar num ambiente, vai ser um tribunal. Lá no livro, e aqui eu quero finalizar, aqui, lá no livro de Mateus, quer que tu abra comigo, frisa bem isso, viu? Fixando os olhos no... Alguém tem alguma outra palavra que substitua fixando na sua versão? Fitando. Fitando. Olhando atentamente. Pondo. Hã? Pondo os olhos. Pondo os olhos. Olhando firmemente. É o que diz lá em Hebreus 12. Olhando firmemente para Jesus.
Pode até escrever isso, escreve isso aí. Bota Hebreus 12 e diz assim, coloca assim, ó, olhando firmemente para Jesus. E na próxima aula a gente vai discorrer sobre isso. Que é aqui que vai vir o testemunho, a revelação para a gente. Fixando os olhos, olhando firmemente. No livro de Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, eu não tinha nem anotado aqui, isso me veio agora, assim, no coração, vou até anotar aqui agora. Mateus 10, eu vou até achar o versículo aqui agora. Vou botar aqui assim, ambiente, e vou botar aqui tribunal. É isso que me chamou a atenção quando me lembrei desse texto. Tribunal. Mateus 10, deixa eu ver qual é os versículos aqui. Diante dos governadores. É isso. 18. 18? Peraí. Esse número 18 serei levado à presença de Isso Deus. aí, exatamente isso, pastor Tiago Pérez. Então, 20, eu acho. Ou 20. 16 aqui, ó. Olha só. 16. Vou botar aqui, ó. 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só como é que a gente tem que ser para a gente saber como se comportar. Porque uma coisa é tu ser prudente como a serpente. É um animal astuto, um animal sagaz, um animal com possibilidade predatória, né? E outra coisa é ser simples como a pomba. Parece que são duas coisas antagônicas. E aqui diz que tem que ser as duas coisas. Tem que ser essas duas coisas em determinados momentos, em determinadas ocasiões. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem como ou com o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem falará por meio de vocês. Um irmão entregará outro irmão e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos, versículo 22, odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aleluia. É os perseverantes aí do Senhor. Essa turma aqui do etapa aqui, ó, todo mundo aqui vai se salvar porque vai ficar firme até o fim. Está dizendo aqui, olha, não confia nos homens, não olha para os homens. Entende que Deus vai te levar a alguns ambientes. Não fica bravo com ninguém, não fica chateado com ninguém, não fica triste com ninguém, não leva para o lado pessoal, não te sente ofendido, enxerga o ambiente. Deus, o teu pai te colocou naquele ambiente. Tu lê aquele ambiente, tu vai ser entregue naquele ambiente ali, porque vos entregarão nesse ambiente. Mas, na verdade, quem está conduzindo o processo da tua vida é o teu pai, é o Senhor. Porque ele já colocou palavras nas tuas entranhas, que vão sair pelos teus lábios. Naquele momento, mas é preciso que haja sobriedade, olhando firmemente para o ambiente e olhando firmemente para Jesus. E não te preocupa, não tenta presumir nada, não pensa nem o que falar, nem como falar. Só fica atento ao que o Espírito vai manifestar através da tua vida naquele momento ali. É isso que Paulo estava falando, porque daí Paulo ele diz assim: meus irmãos, eu tenho vivido até o dia de hoje com consciência limpa diante de Deus. E é aqui que eu quero parar.
porque aqui foi outro ponto de irritabilidade. Nós paramos ali num ponto de irritabilidade. Foi lá para o versículo 21. Porque eu enviarei vocês para longe aos gentios. Ponto de irritabilidade, queriam matar ele. Agora vem outro ponto de irritabilidade. O que ele fala? Diante do Sinédrio, olhando firmemente. Até hoje, eu estou de consciência limpa diante de Deus. Isso aí gera um colapso. O que é consciência limpa diante de Deus? É alguém completado, consumado. E isso aí irritou profundamente. Quando ele se posiciona ali, olha, eu não tenho nada que me culpa. A minha consciência não me acusa. Eu tenho consciência pura, limpa, diante de Deus. Eu entendo que o que eu estou fazendo não me traz perturbação, não me traz tormento, me traz paz, me traz, inclusive, coragem para eu poder me expressar aqui. Como eu já estou me expressando já e apanhando há algum tempo. Então, é aqui que eu queria finalizar. Acho que a gente... É isso aí. Para a gente ficar firme aqui nesse, eu vou chamar aqui de ponto de irritabilidade. Existem pontos que nos irritam, irmãos. Existem pontos de irritabilidade que precisam ser eliminados da nossa vida para nós não sermos esses algozes irritados e também para a gente poder assimilar as irritabilidades que nós vamos despertar nas pessoas também, porque isso vai ser uma constante para aqueles que forem amadurecendo e ganhando estatura de varonilidade perfeita em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Não sei se